amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu já disse domingos atrás, e não faz muito tempo, que este programa tem uma longa data. Nem eu sei exatamente quantos anos, mas são muitos anos. Se esta rede de televisão veio pela primeira vez ao ar em 95, o nosso programa, Páginas Difíceis, não tem uma datação tão distante desse ano aí. Eu já tive aqui diversos interlocutores antes do Padre Anselmo, e todos eles dando a sua cooperação ou colaboração para que o telespectador, a pessoa mais importante do programa, seja capaz de captar uma mensagem boa. O nosso nível, queridamente, voluntariamente, é um nível um tanto alto. Por quê? Porque eu acredito que programas deste nível não haja muitos em televisões católicas esparramadas pelo país. Pelo contrário, existem muitas orações, bênçãos e programas de nível mais popular. Este aqui quer ser para todos aqueles que têm amor à Escritura e que sejam exigentes na fé. Atenção, não pessoas sem fé, não pessoas racionalistas, não pessoas iluministas, mas exigentes na fé, a ir a fundo diante de um texto. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, no nosso encontro semanal no Páginas Difíceis da Bíblia. Eu, em nome de tantos telespectadores espalhados pelo Brasil, é que agradecemos, Padre, a oportunidade de estar semanalmente aqui, porque é um programa rico, cujo objetivo é fazer com que entendamos mais e melhor o que quer nos propor a Bíblia, pois nela está contida a palavra de Deus. É uma graça, pelo menos para mim, para o meu ministério presbiteral, mas também para você, que fidedignamente professa conosco a fé cristã, a fé católica. Padre, hoje devemos seguir o caminho? Devemos continuar, porque este capítulo aqui, capítulo 20º, é um capítulo muito importante. Aí está um subtítulo que não precisa ser lido. Sim. Comece a leitura no primeiro versículo, que é o versículo 13. Então retomamos o capítulo 20, no versículo 13. Caminhamos lentamente, mas exaustivamente, acredito. Nós, porém, seguindo à frente, entramos em alto mar no navio rumo a Assos, onde devíamos recolher Paulo. Havia assim ele determinado, devendo ele mesmo vir por terra. Isso dificilmente seria inventado, não é? É uma notícia que não tem nada de sobrenatural, nada de miraculoso, dificilmente seria inventado. Nós precisamos estar hermeneuticamente atentos ao texto e deixar que ele fale. Quando nos alcançou em Assos, recolhemo-lo a bordo e prosseguimos para Mitilene. De lá, zarpando no dia seguinte, chegamos à frente de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Ainda um dia, e depois de nos termos detido em Trogólio, chegamos a Mileto. E, efetivamente, Paulo decidira passar ao largo de Éfeso, para não lhe acontecer de prolongar jamais sua estada na Ásia. Já havia provocado tumulto, e já sabemos disto. Ele apressava-se a fim de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, se lhe fosse possível. De Mileto,
mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Isto é, os presbíteros da igreja. Só que presbíteros, nesse texto e nessa época, não são ainda os padres. São presbíteros bispos. Não se fazia ainda a distinção entre presbíteros e bispo. Isso só veio mais tarde com a imposição do modelo antioqueno, de Inácio de Antioquia. Pode... Bom, agora, claro, são 2 dias de viagem a pé, eram 2 dias de viagem a pé de Éfeso a Mileto, onde estava Paulo. E aos presbíteros bispos de Éfeso, os dirigentes, vamos dizer assim, os responsáveis da igreja de Éfeso, Paulo vai dirigir um comovente discurso. A respeito deste discurso, chamado discurso de adeus, ou de despedida, nós temos a dizer o seguinte: ele se tornou, na Bíblia, ou já se tinha tornado, uma espécie de gênero literário à parte. Nós conhecemos o famoso discurso de despedida de Jacó aos seus 12 filhos antes de morrer, final do livro do Gênesis. Davi se despede de Salomão antes de morrer. Moisés se despede de todo o povo no dia da sua morte, proferindo, assim diz o texto, de viva voz, todo o livro do Deuteronômio. Nós, no Novo Testamento, temos o discurso de adeus de Jesus, que se encontra em João, nos capítulos 13 a 17. E aqui, um famoso discurso de adeus de Paulo, que julgava não mais pisaria ou poria os pés naquela região. O discurso pode ser lido tranquilamente em 3 minutos, ou talvez até um pouco menos. É evidente que Paulo não chamou os anciãos de Éfeso a escutar um discurso de 2 minutos e meio ou 3. Paulo deve ter dito muita coisa como despedida. Agora, o discurso, como já sabemos, foi elaborado por Lucas, que lhe deu admiravelmente um começo, um meio e um fim. Melhor, um passado, um presente e um futuro. Vamos, em primeiro lugar, ao passado. Vós sabeis. Vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor... 3 anos quase. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Servir o Senhor um dia ou 2, ou durante uma quaresma, pode ser relativamente fácil. Mas servir o Senhor diariamente, durante quase 3 anos, é alguma coisa bem mais exigente. E com lágrimas nos olhos, isto é, não servindo como um empregado ou como um mercenário, mas se envolvendo ou se deixando envolver emocionalmente naquilo que fazia. Não era um pastor avulso, um pastor desapegado e que pensava apenas em cumprir determinadas missões. Não, se envolvia. E as suas cartas autênticas mostram como Paulo se envolvia pessoalmente
através de orações múltiplas com aqueles a quem tinha ensinado a palavra de Deus. E nada do que vos pudesse ser útil, eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus. Aos pagãos e aos judeus, a crença em nome de Jesus. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém. Agora, presente. O passado foi, agora o presente. Dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dá testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos, entre os quais passei proclamando o reino. Eis porque eu o atesto, hoje diante de vós. Agora o presente. Estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Bem, vamos fazer um intervalo aqui e voltamos rápido. Agora vem o futuro. Versículo... Posso retomar o 28? Pode. Só para continuar. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Isto é a tarefa dos dirigentes da igreja. 29. Isso traz algumas dificuldades exegéticas, mas nós passamos ou pulamos tranquilamente. 29. Bem sei que depois de minha partida introduzirão entre vós lobos vorazes. Esse é o futuro, está vendo? Que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram estas mãos. As mãos apostólicas eram mãos calosas, não bonitinhas e lisinhas como as nossas mãos. Pregava e trabalhava para se manter e não ser pesado à comunidade. Em tudo vos mostrei que é afatigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar que em receber. Após estas palavras, há mais felicidade em dar do que em receber. Após estas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Todos então prorromperam-se num choro convulsivo e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, veementemente aflitos, sobretudo pela palavra que disseram, que não mais haveriam de ver sua face, e acompanharam-no até o navio. Sobre este discurso de adeus, existe um livro muito bonito e muito profundo em exegese de um professor meu, do Bíblia. Ele já faleceu, Jacques Dupont, não sei se já ouviu falar, um beneditino, belga. Escreveu um livro famoso, assim grosso, só sobre esse discurso de adeus de Paulo, no capítulo 20
dos Atos. Eu tenho este livro. É um livro que mereceria apenas não estar traduzido em português. E já é antigo também. Mas é um livro que não envelhece. Vai linha por linha, palavra por palavra, separando o passado do presente e do futuro desse discurso de adeus de Paulo. Ele foi lido aqui, ele foi lido na sua integridade, eu quase não fiz reparos, porque gostaria e deixei que o povo, o telespectador, saboreasse esse texto. Mas para quem nunca o viu antes, para quem nunca sabia da sua existência, ele está no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, imediatamente antes de suceder a paixão de Paulo, com o seu aprisionamento ou prisão em Jerusalém. Agora, a respeito disto, nós temos muito a falar. A respeito da esmola, ou das esmolas, que ele foi encarregado de recolher e levar a Jerusalém. Nós temos que falar da sua prisão, do modo como foi tratado em Jerusalém, da sua transferência para Cesareia do Mar, dos 2 anos que passou prisioneiro em Cesareia do Mar e da sua desastrada viagem marítima até Roma, terminando na ilha de Malta com um acidente, com um naufrágio. E aí sim, chegamos ao fim dos Atos e se termina a narração de Lucas. Eu fui genérico, sem entrar ainda em questões determinadas, como acabei de falar, porque acredito que o tempo não seja favorável a nós. Mas você tem algum esclarecimento a fazer? Ou a pedir? Na verdade, eu não sei o telespectador, mas a impressão que o todo da narrativa dos Atos nos passa é que, é óbvio, o Senhor já nos explicou que Lucas recebeu inúmeras tradições e ele foi compilando a partir da sua visão e do seu entendimento. Mas o que me parece é que, assim, num primeiro momento, a preocupação do narrador Lucas foi mostrar o fundamento da primeira coluna, Pedro. E no segundo momento, ele está rearranjando todos os acordes dessa grande orquestra para erigir muito em breve a outra coluna, que é Paulo. Porque se a gente vai pegando a narrativa, olhe os milagres, olhe as curas, olhe as conversões, e o centro é sempre Paulo. Seria errado da minha parte pensar assim? Ou a minha interpretação estaria sendo muito utilitarista ou preconceituosa, padre? Eu diria que a respeito de Pedro, 2 alternativas podem ter acontecido. Ou Lucas não sabia muito mais, não chegaram a ele outras informações, depois do capítulo 15º, ou então Lucas quis silenciá-lo para falar das grandes viagens de Paulo. E Paulo, verdadeiramente, Pedro não, foi o que esparramou o cristianismo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Foi Paulo. Sim. Não foi outra pessoa. O senhor consegue entender essa quebra do capítulo 20? Do nada, Paulo decide ir para Jerusalém. Não, do nada não. Ele já tinha recebido, já tinha isto em mente, e já tinha recebido a incumbência de ele, com mais alguns companheiros, levar uma soma de dinheiro importante. Perdoe-me, não é Jerusalém, Roma.
a ida dele a Roma, que não chegamos lá, né? Não chegamos lá. Mas também é histórico que Paulo foi parar em Roma. Sim, que é histórico. Mas o modo como ele tomou a decisão de ir a Roma, lhe convence a narrativa? Bom, Paulo queria ir a Roma de passagem para ir para a Espanha. Ele vai chegar em Roma, mas isso vamos ver depois, né? Na verdade, ele vai não chegar seria em para Roma Jerusalém, como seria prisioneiro. Isto é, um fato que talvez não estivesse muito na sua ordem de ideias. Há alguns autores que tentam afirmar que Lucas não teve um final feliz ao falar sobre o Pedro, como também a narrativa dele deixou a desejar no fim de Paulo. O senhor concorda? Não concordo não. E não concordo porque a finalidade dos Atos não é nem laudatória para Pedro e nem laudatória para Paulo. Lucas começou com uma geografia. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. Quando a palavra chega a Roma, a capital do mundo antigo, ocidental, Lucas se deu por satisfeito. Apesar de todos os percalços, a palavra chegou aos confins da terra. E agora, e depois... Mas enclausurada na prisão? A palavra chegou, mas na cadeia... Paulo recebia quem ele queria. Ele tinha prisão domiciliar, mas ele podia receber quem quisesse. E isso durante 2 anos. Portanto, Lucas podia estar satisfeito. A palavra chegou aonde devia chegar. A palavra chegou aos confins da terra. Depois, mais tarde, será tarefa de Roma continuar essa difusão. Muito bem. É o que nós podemos dizer. Mas isso aqui vai aparecer ainda. Os Atos terminam no capítulo 28. Sim. Se nós estamos aqui para iniciar o 21, ainda tem muito chão, um pouco de tempo com coisas importantes para se dizer a respeito de Paulo. Bem, nós temos 2 minutos ainda, ou 1 minuto só. Quer fazer alguma reflexão? Quero apenas agradecer ao senhor e agradecer a você que toda semana conosco nos acompanha através da Rede Vida, nesse momento que eu diria que é catequético, é bíblico, é para aprofundar a nossa fé. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado pela audiência e se lembrem, nós estamos a serviço de cada um. Nós não vemos o rosto de ninguém, mas nós conhecemos na fé e na oração todos aqueles que estão por detrás destas câmeras e eles não são esquecidos nas nossas preces, o que é mais importante para todos aqueles que possuem a mesma fé que nós. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser.